Continuamos agradecendo àqueles que têm sido tocados e têm entrado em contato conosco, apoiando o canal neste momento delicado pela primeira vez em 3 anos. Acreditamos que em breve, muito breve, tudo vai se normalizar. Recebemos ainda agora uma notificação da plataforma informando que talvez o número de inscritos caia, pois estão limpando os inscritos spam dos canais, ou seja, não repitam muito seus comentários, pois vocês poderão ser desinscritos, não só deste ou de outros canais, pois vão cair na descrição. Aos inscritos é permitido dar likes, fazer comentários, compartilhar o vídeo sem abusos. Portanto, pedimos aos que estão realmente engajados em seus processos que, ao presenciar conteúdos inadequados, denunciem tais excessos que eventualmente não tenhamos visto. Ou então, tirem um print e nos enviem por e-mail, dizendo em qual vídeo o comentário se encontra. Contamos com vocês. No conteúdo de hoje, nós vamos falar sobre algo muito interessante. Entre março e abril do ano passado, o bilionário Gates tornou-se o maior dono de terras agrícolas do planeta. Além disso, tornou-se também o maior investidor em fontes alternativas de água. Essas são algumas provas de que pelo menos alguém entre o meio e o topo da pirâmide da elite não pensa em uma extinção massiva da humanidade. Outro bilionário, Rupert Murdoch, pagou quase 29 milhões de dólares em apenas uma fazenda. Entre o seu império está a Fox News. Por que trocar a tecnologia por agricultura? Mudança de estratégia? Porque são visionários? Sabem de algo que não sabemos? Recentemente, Bill lançou um livro chamado Como Evitar um Desastre Climático. O interessante que observamos é que quanto mais as agendas se aceleram, algumas situações na superfície do planeta sempre serão culpa do clima, enquanto sabemos muito bem que a Terra está em seu processo de mudança frequencional. Do nada, essa boa alma resolveu ajudar na recuperação do meio ambiente. Ele disse em uma entrevista que quer desenvolver sementes e biocombustíveis. Quem neste planeta não sente fome, sendo um ser humano? Grande parte da sociedade passa fome nesse exato momento. Em países vítimas de conflitos bélicos, países não tão agraciados com a atenção dos poderosos, que poderiam mudar tudo em meses com um bom planejamento, pois ao que parece, orçamento não é um problema. BG quer ajudar a África, não porque eles precisem, mas porque são vítimas das dificuldades climáticas. Não podemos esquecer do HAARP, aquele projeto que pode mudar o clima em qualquer lugar do planeta. Estamos falando em uma série de vídeos sobre colapsos. E o que seria um colapso? Segundo o dicionário, é um estado de choque seguido por uma prostração extrema. E quando falamos em colapso no sistema, é realmente isso o que significa. Estado de choque, vamos acelerar. As coisas estão chegando a um ponto extremo. Não sabemos quando, mas o colapso alimentar chegará nos nossos calcanhares. Por isso, tantas terras estão se tornando privadas e outras mais que não sabemos onde, nem quem as comprou. O mundo precisa se alimentar. Problemas climáticos como chuva em excesso ou estio prejudicam a agricultura, mas até que ponto isso é consequência da própria natureza? A ONU afirmou que estamos consumindo mais do que produzindo. Alimentos caros ameaçam o bem-estar de milhões de pessoas. Se um grão tiver uma toxina, ameaça toda uma produção. Se uma produção estiver comprometida, o gado que se alimentar dela sofrerá intoxicações. Se houver falta de água,
não só o gado sofrerá. Então, eles pensam, vamos investir em um novo tipo de sementes e em outras formas de tornar a água viável. Mas será que tudo isso será gratuito para toda a humanidade? A desnutrição tem afetado mais de 900 milhões de pessoas, só no Oriente Médio e na África. Mas é claro, a grande desculpa global é sempre o clima, que está sendo afetado gravemente pela ação do homem. Pew segue a eugenia, que é uma teoria que busca produzir uma seleção especial geneticamente de grãos. Mas, na história da humanidade, já vimos outros poderosos tentando uma seleção especial da humanidade. Na área científica, vemos a mesma coisa tentando melhorar o homem através de experiências que driblem doenças e estiquem o prazo de vida além do limite. Essas fundações e organizações podem usar todo esse dinheiro diretamente nos locais mais necessitados, mas sempre precisam passar pela ONU. Um projeto do Gates, que custou 11 milhões de dólares, prejudicou pequenos proprietários em Quênia e em Uganda, porque eles produziam frutas para uma pequena indústria. E um dos diretores destas fundações chegou a declarar que a África depende do mundo para se alimentar. Uma ONG desconhecida se apropriou de terras no continente e deslocou nada mais nada menos que 500 milhões de pessoas para outros lugares, porque os 346 bilhões de acres não eram para o povo, mas para empresas e governos estrangeiros, que ao longo do tempo estão devastando o rio Níger através do desvio de água. Enquanto isso, nunca na história do planeta houve tanto risco às abelhas como atualmente. Elas estão desaparecendo repentinamente. E os cientistas dizem que colmeias abandonadas significam abelhas estressadas. Até elas, não? A rainha é deixada para trás e acaba morrendo. Desde 1970, o fenômeno começou e até agora ninguém sabia o que estava acontecendo. Até que, nos últimos 6 anos, depois de 10 milhões de colmeias dizimadas, as abelhas, que são responsáveis pela polinização de produções agrícolas e estão diretamente ligadas ao que você almoça e janta todos os dias em casa, ganharam uma sigla, a CCD, traduzindo do inglês Desordem de Colapso de Colônias. Infelizmente, a inovação na área de pesticidas e fungicidas tem afetado diretamente as colmeias, e em apenas uma amostra foram encontrados 21 tipos de substâncias químicas agrícolas diferentes. Então, se você tem uma área aberta, um quintal, um jardim, um sítio, uma chácara, atraia abelhas e não tenha medo delas. Ajudar o planeta é mais do que ficar meditando e enviando nossas melhores energias. É preservar o que temos de mais precioso, nosso ecossistema. Vamos cultivar flores da forma mais normal e natural possível, pois as abelhas precisam de uma dieta saudável. As terras que os poderosos compram estão destinadas a fins lucrativos. Mas se você, que está em seus processos de expansão, de consciência e de despertar, tiver uma chácara ou um sítio com árvores que atraiam abelhas, macieiras, por exemplo, será ótimo. Plantar açafrão também é uma ótima opção, elas se abrigam neles à noite. Manjerona é rica em néctar. A couve amarelada, elas amam. Lavanda atrai abelhas como um imã. A cebolinha pode ser produzida em uma horta orgânica até dentro de um apartamento. Morangos, sálvia, alecrim, framboesa também ajudam e elas amam. Tenha sempre uma fonte de água limpa por perto com pedras no fundo, o que pode não parecer muito, mas evita que as abelhas e borboletas se afoguem. Você também pode colocar rolhas na superfície da água.
onde elas poderão se apoiar melhor para beber. Se você encontrar um enxame em algum lugar perto ou dentro da sua casa, lembre-se em primeiro lugar que elas estão em extinção. Procure ajuda com os bombeiros locais que saberão o que fazer. Na descrição deste vídeo, vamos deixar um link que mostra como um apicultor removeu o enxame de abelhas que estavam em um carro. Amanhã voltaremos com novos conteúdos e daremos algumas informações de mudanças favoráveis no canal no mês de fevereiro. Cuidar da natureza é cuidar do planeta. Cuidar do planeta é cuidar da humanidade, não visando lucro, não visando um futuro onde as pessoas dependam daquilo que você produz ou passarão fome. Cuidar da humanidade é cuidar de si. É remar contra a maré sabendo que qualquer atitude que minimize os danos causados à natureza será sempre gratificante. Ontem, aqui no meu quarto, apareceu um grilo. Não sei de onde ele veio, mas era muito verdinho. A lua passou por ele 2 vezes e um não mexeu com o outro. Parecia me dar boas-vindas. Finalmente, talvez estejamos realmente recuperando as energias que foram sugadas desde dezembro. O processo de despertar e a expansão da consciência também envolve cuidar do ambiente ao seu redor, do meio ambiente, dos seus fractais, e não considere o conteúdo deste vídeo relevante porque ele não possui informações bombásticas. Nem sempre um vídeo com informações bombásticas é o que você precisa. A Terra precisa do nosso amor. Continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.